é um pleonasmo, tinha de mudar a redação, há um equívoco, ou, em suma, o que o senhor pensa sobre isso? O concurso de crimes no direito brasileiro é sempre um problema. Né? Só para que a gente entenda a diferença entre as coisas. O concurso material é a ocorrência de vários crimes e a soma material de todas as penas. Então, alguém sai um dia, pratica um furto, pratica um homicídio, pratica um roubo, ele vai somar todos os crimes e soma a aritmética das penas. Só que existe uma possibilidade alternativa, que seria o concurso formal. Vamos imaginar um motorista de um táxi que em alta velocidade atropela duas pessoas, a mãe e a filha, causando a morte de ambas. Ele cometeu um único ato, mas dois crimes, porque ele produziu dois resultados. Na realidade, uma das interpretações possíveis que ainda não foi suscitada aqui no julgamento era o reconhecimento não do concurso material, mas sim o reconhecimento do concurso formal. Cometimento de um único ato que atinge dois crimes, dois fatos típicos diferentes. Né? O atentado contra o Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado. O que está se discutindo neste momento é se há um concurso aparente de normas, ou seja, se nós temos que escolher um dos crimes, não é? Ou se há um concurso material, mas não se está discutindo a possibilidade de uma situação intermediária. Seria possível suscitar essa situação intermediária, mas também acho que é razoável ter o concurso material, ou seja, aquilo que propôs o relator. São dois crimes diferentes, que atingem dois bens jurídicos diferentes, e ele exemplifica no julgamento de hoje fatos que seriam reconhecidos como um atentado ao Estado Democrático de Direito, mas não como um golpe de Estado. Por exemplo, o presidente da República que fecha o Congresso, né? Ou que altera as regras do jogo. Podemos lembrar, em 77, o pacote de abril. Exato. Né? Quer dizer, então, seria essa possibilidade de você alterar o equilíbrio de força dos três poderes, que são autônomos, não é? E que nenhum é teoricamente mais importante que o outro, cada um cumpre uma função. Então, as três ideias poderiam ser suscitadas juridicamente. Me pareceu, pelo relatório do ministro Alexandre de Moraes, que dificilmente alguém vai rever a ideia do concurso material. Até porque tem um precedente, que é o julgamento de milhares de casos do 8 de setembro, do 8 de janeiro. Não é? Portanto, o único precedente que poderia se invocar é exatamente o da tentativa de golpe. Então, me parece que vai ser difícil voltar atrás nisso. Eu não voltaria atrás, porque o precedente é o caso idêntico. É o caso que foi coordenado por este núcleo duro, né? Esse núcleo crucial, que organizou e insuflou as massas para, em 8 de janeiro, ter as depredações que a gente teve lá em Brasília. Portanto, acho difícil revogar ou modificar essa ideia. Doutor Fernando, por favor. É uma facilidade enorme falar depois de um constitucionalista e depois de um mestre do direito penal, porque a minha situação como processualista fica um pouco mais pavimentada. Eu me valho aqui do texto legal para fazer uma miscigenação do que foi dito pelos dois colegas. Tentar a abolição violenta do Estado Democrático, tentar com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, legalmente constituídos. Então, vamos pegar na linha do Jorge primeiro, imaginando que fosse, e foi durante muito tempo, desde junho de 2021, em que foi se tentando desconstituir e colocar numa situação de desmerecimento o Tribunal Superior Eleitoral, a urna eletrônica, a responsabilidade e a capacidade jurisdicional do próprio Supremo Tribunal Federal. Sim. Isso foi um trabalho tático criado desde junho de 2021. Com que objetivo
Esse, para mim, é um ponto que até o ministro Alexandre de Moraes ajudou muito a formação e o fortalecimento dessa minha convicção. Foi um trabalho arquitetado desde junho de 21 para um golpe de Estado que seria estabelecido a partir do momento que se perdesse a eleição. Então, eu descaracterizo, eu desconsidero as urnas eletrônicas, eu desconsidero o Tribunal Eleitoral, eu desconsidero os ministros do Supremo e a sua instituição maior, para depois dar um golpe de Estado. Então, essa tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito me parece também como um crime-meio para se alcançar o crime-fim, que seria efetivamente o golpe de Estado. Pode até, claro, não haver o segundo elemento, que era a tentativa de golpe de Estado, apenas tentar enxovalhar o Supremo, tentar enxovalhar, mas reconhecer a derrota, enfiar a viola no saco, como diria minha avó, e voltar para casa e voltar na próxima eleição. Sim. Mas eu acho que aqui houve, claro, as duas condutas se amoldam ou melhor, os dois tipos penais se amoldam às condutas descritas, mas me parece muito mais que a primeira, do 359L, seria um crime-meio para o perfazimento da segunda, né? Eu sei que a minha opinião pouco importa, eu não estou aqui para dar opinião, mas sabe que eu me convenci que são dois crimes diferentes, porque ouvindo vocês falarem e ouvindo o ministro, o relator, ele deu alguns exemplos históricos. O Torcelo lembrou muito bem o pacote de abril de 1977, só lembrar você mais jovem. Como o ensino de história é muito ruim, eu sou obrigado a fazer essas interferências, peço desculpas aos senhores. O Congresso Nacional foi fechado. Durante cerca de 2 semanas foi imposta uma pseudo-reforma do Judiciário e aproveitou a ocasião, eles alteraram a composição do colégio eleitoral, que é, entre aspas, eleger indiretamente o sucessor de Ernesto Geisel. E criaram figuras fantásticas. Uma delas, o senador biônico. O que é o senador biônico? Ia renovar 2/3 do Senado. Como na eleição de 74, o Brasil tinha 22 estados. E MDB, que era a oposição, venceu em 16. E em 6, a Arena venceu. Foi 16-6. Em um deles, o Maranhão, só tinha um candidato da Arena. Veja a situação. Então, ia renovar 2/3. A tendência era que o MDB teria uma vitória avassaladora. Como os constituintes do Riacho Fundo, como foram apelidados pela então revista Isto É, faz muito tempo atrás, resolveu o problema. E o constituinte Golbery do Conto Silva, que era um grande constituinte, resolveu da seguinte forma: vamos alterar a composição do Senado e colocar um mínimo de deputado por estado. 6. Antes era 4. Saltou para 6 e a Constituinte piorou para 8. Mas, e dessa forma fizeram uma matemática com as assembleias legislativas para ter a maioria do colégio eleitoral. E o ministro fez uma menção, então, aos momentos que durante o regime militar, indireta, isso ocorreu. Em 66 fecharam também, né? E fecharam em 68, foi o tempo mais longo. No 13 de dezembro de 1968, dia que nasceu Alexandre de Moraes, por sinal, 13 de dezembro de 68, fechou até o ano posterior, até final de 69, foi o período mais longo do regime militar de fechamento do Congresso. Então, só para situá-los, para lembrar alguns momentos, o Congresso foi fechado com cassação. E ele lembrou também formas arbitrárias que foram cometidas, como, por exemplo, tinha 11 ministros do Supremo. O regime militar ampliou para 16, nomeou mais 5. Porém, veio a crise do AI-5, o famoso e trágico 13 de dezembro de 68. Aí o regime militar, no início de 69, cassou 3 ministros do Supremo, brilhantes, por sinal, brilhantes. Estamos falando de Hermes Lima, Evandro Lins e Silva e Vitor Nunes Leal. Então, de 16 menos 3, acho que até hoje os alunos não são muito bons hoje com o ensino moderno, mas dá 13, né? O presidente e vice do Supremo pediram aposentadoria, então voltou para 11. Aí o regime militar falou, vamos ficar em 11. Era assim que funcionava a constitucionalidade do arbítrio, que muitos queriam voltar. Esse que estava como coisa, AI-5, que eu falei, que eu perguntei, você sabe que teve o AI-6 e teve o AI-4, e foram 17 ações constitucionais, eu não tenho a mínima ideia do que eu tinha falado. Com extremistas, eles não estão no campo da racionalidade. Parece aquela senhora com a bandeira de Israel, perguntaram,
Você ataca a bandeira por quê? Porque é um grande Estado cristão. Eu adoro o Estado cristão de Israel. Israel não é um Estado cristão, e não tenho nenhum problema por não ser.